Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade em estarmos aqui adorando ao Senhor, bendizendo e exaltando o dono da vida, o Deus eterno, que vive eternamente. Amém. Irmãos, eu agradeço a Deus porque Ele é bom e Ele tem nos dado vitória. Esses dias, dias diferentes para meditarmos o quanto a vida é tão preciosa. O presente que Deus tem nos dado de estarmos aqui mais um dia, mais uma semana, mais uma tarde. Isso é milagre ocorrendo visivelmente e a gente pode perceber isso todos os dias. Eu quero ler um versículo no livro de Colossenses, capítulo de número 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. E o versículo de número 13 e 14. Vamos ler a partir do 12, 13 e 14. Dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Amém? Graças a Deus por esta poderosa palavra, versículo muito conhecido da carta aos Colossenses, onde o apóstolo Paulo escreve esta epístola e nos dá esta garantia que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amado Filho Jesus. E que através de Jesus nós temos a remissão, o pagamento dos nossos pecados. Essa carta, irmão, quando Paulo escreve aos Colossenses, nós sabemos que Colossos foi uma cidade que Paulo não esteve lá, não é uma igreja fundada por Paulo, mas há em especial um ministério tremendo de um homem que poucas vezes se fala no Novo Testamento, por nome de Epáfras. E a Bíblia vai dizer, Paulo mesmo escrevendo, vosso fiel ministro, amado, justo. São as características desse servo do Senhor. Servo fiel, justo. E Epáfras, que está lá, responsável neste trabalho, nesta igreja, que tudo que se sabe de Colossos é que provavelmente, no dia de Pentecoste, o evangelho que foi divulgado através dos discípulos, estando acudida de gente naqueles dias de festa, levou notória essa palavra adiante, onde essa palavra germinou e deu origem à igreja de Colossos. Paulo não a visitou, mas é interessante que Epáfras vai procurá-lo e dizer para ele, tem uma igreja em Colossos, tem uma igreja que cresce abundantemente, uma igreja que prospera, uma igreja que a cada dia ela vem se multiplicando, a palavra lá tem chegado, o povo tem se dedicado, e a gente percebe como a palavra de Deus ela é semente, que onde Paulo não pôde chegar, mas a palavra chegou, onde os pés dele não puderam ir, mas a palavra de Deus, ela não só foi, como ela germinou, como ela brotou. E o que Paulo pôde escutar, mesmo estando longe, é que o resultado do seu trabalho vai além daquilo que os seus olhos podem ver. Há coisas que nem se vê, mas há uma manifestação do trabalho de Deus. Coisa maravilhosa é quando se trabalha com o objetivo e a motivação certa para o reino. Pois ele dá lucro, ele brota e ele germina frutos para o reino dos céus. Então Epáfras, ele vem contar para Paulo o que está acontecendo em Colossos. E ele vai dizer que a igreja, ela progride, que a igreja cresce, que a igreja ela tem se multiplicado, que a igreja avança. Essa notícia é muito boa, mas com essa notícia também ele vai falar da preocupação e como tratar, como arrumar. Ele quer agora com Paulo conversar e ter com ele conselho para o crescimento de uma igreja que avança,
mas ela precisa estar sólida, ela precisa ter base, ela precisa ter equilíbrio. Então Epáfras vai tratar com Paulo das heresias, que naqueles dias foi conhecido como as heresias de Colossos. O crescimento desajustado, desorganizado, onde para tudo as pessoas achavam que tinha um jeito, tipo que um sal benzido poderia resolver os problemas. Quem sabe uma água guardada, purificada, poderia tratar um problema que eles tivessem. O povo estava tão crente, mas tão crente, que eles acreditavam em tudo e em qualquer coisa. Era uma crença e um crescimento bom, mas que precisava ser ajustado, organizado, arrumado, para não crescer de qualquer forma, não levar isso às heresias, ao gnosticismo, às muitas filosofias existentes na época, para que o povo não fosse levado por qualquer vento de doutrina. Mas em meio a uma igreja que crescia, Epáfras, como pastor, como ministro, ele está preocupado em arrumar, ele está preocupado em solidificar, não só com a expansão, mas sim com a edificação, porque não adiantava ao olhar de Epáfras um crescimento que não tivesse a base em Cristo, um crescimento que viesse a se expandir, mas que não tivesse o seu objetivo em Cristo. Poderia se crescer, quem sabe, para se galgar curas, para se galgar bênção, para outros fins, mas a preocupação é: se cresce, que cresça em Cristo, se multiplica, que se multiplique em Cristo, se tem fé, que seja em Cristo, se tem cura ou se tem bênção ou tantas outras coisas, mas que não haja uma moeda em troca disto. Então esta é a preocupação de Epáfras, e Paulo ele vai escrever esta carta diante de tudo quanto ele ouviu. Ele ouviu que existe uma igreja, ele ouviu que existe um povo, e que este povo precisa ser alimentado, esse povo precisa ser curado, esse povo precisa ser protegido. Então ele vai escrever esta carta, e esta carta ele vai dar as diretrizes necessárias para a igreja. E neste versículo em particular, ele traz a trave, ele traz aqui a alavanca desta carta, dizendo assim: ele nos transportou das trevas para o reino de Jesus, do seu Filho amado. Nós não tínhamos como sair de lá, então foi ele que principiou esse negócio de salvação. Não foi dádiva, inteligência de nenhum homem na terra, não existe doutor na graça de Deus, a graça é dele. Então logo tudo está na base do início. Foi ele principiou este relacionamento, que não está baseada na tua conta bancária, não está baseada na conta que você tem, na sua condição financeira, no seu credo religioso. Ele principiou, ele quebrou os grilhões que nos prendiam, que nos vedavam, que nos escravizavam. Então ele principiou, e esse princípio se chama amor. Ele nos amou de uma tal forma que ninguém pode explicar. O pecador, aleluia, o incrédulo, o ignorante, o homem imoral, o homem sem nenhum escrúpulo, ele amou, aleluia. Simplesmente ele amou. Ele amou o homem odiado, o homem rejeitado, o homem desprezível pela sociedade, o homem que a sociedade tem vontade de rasgar no meio pelas suas práticas, pelo seu cinismo, pela sua desgraça. Mas a Bíblia diz que ele amou, e que ele transportou
promotor de um reino, quando se trata de transportar, se trata que Jesus ele quebrou os grilhões e a força de um governo de outrora, de antigo, e agora ele passa para o reino onde Cristo é quem governa, é quem manda, é quem comanda. Logo, entendendo isso, se entende que nós não estamos mais debaixo de um jugo, não estamos debaixo de uma escravidão. É bom entender, Paulo está dizendo que nós somos livres para adorá-lo, livres para servi-lo, livres para amá-lo, porque se outrora nós estávamos presos, mas ele chegou lá, quebrou os grilhões, quebrou as cadeias, ele pagou o preço. Ele vai declarar que foi através deste Filho amado que ele nos libertou, através de um preço pago. Simplesmente chega lá com autoridade? Não, ele pagou o que era devido por cada um de nós, e a Bíblia diz que o preço foi o sangue de Jesus. Então nós estamos aqui com legítimo direito, ninguém pode nos subjugar, nem nos escravizar de novo, porque nós somos livres, e está atestado, tetelestais, pago pelo valor da nossa alma. Ainda que o inferno conteste, ainda que o mundo implique, ainda que o sistema avance, mas nós somos livres na cruz de Cristo. Nele a liberdade, liberdade para cantar, liberdade para viver, liberdade para declarar que não há poder, nem potestade, nem principado que possa nos deter, nem nos calar. Esta é a intriga do inferno, porque a vontade do inferno é calar igreja, é calar cantor, é calar pregador, é calar pastor. Mas nós estamos aqui porque somos livres e entendemos que podemos declarar em alto e bom som que ninguém pode nos deter. Ele nos amou, e este amor fala mais alto do que qualquer coisa. Livres em Cristo. Aleluia, bendito é Deus. Que carta maravilhosa, que epístola radiante. Não só essa, mas todas. Mas nessa tarde em particular que falamos neste assunto, sentir esta liberdade é tudo que precisamos. É entender que estamos aqui não ameaçados pelo inferno, não estamos aqui não ameaçados pelo inimigo. Isto é um evangelho muito fraco, dizer que somos cristãos com medo do inferno, dizer que servimos a Deus com medo do diabo. Quem é este cara? Nós estamos aqui pelo poder do sangue de Jesus, que nos comprou e que nos resgatou. E que se ainda hoje chegasse uma notícia dizendo que a partir de hoje não vai existir mais inferno, nem Satanás, mesmo assim nós serviremos a Ele, porque o amor com que Ele nos constrange, aleluia, nos leva a servi-lo acima de qualquer coisa. Não estamos aqui pelo medo que amarra, que prende e que sufoca, mas estamos aqui livres para servi-lo, não obrigado. É muito ruim quando existe alguma coisa que amarra. Até se prega um evangelho que declara que ele libertou de lá, mas prendeu aqui. Como por exemplo, ele libertou das trevas, mas caso você não fique aqui direitinho, então você tem a sentença de morte, de inferno. Está aqui é amá-lo acima de qualquer coisa. Está aqui, a razão de estar aqui é o amor, é a motivação de ser grato a alguém que pagou as nossas dívidas. E eu fico impactada com o posicionamento de Epáfras, que tem uma preocupação de arrumar a casa. Perceba que isso é o ano 60, 63 depois de Cristo, quando há este encontro de Epáfras com Paulo. E qual é a preocupação? Arrumar a casa, arrumar a igreja, organizar. E a gente percebe que 2020 anos depois, a casa ainda está precisando ser arrumada. Ainda há ajuste para ser colocado no lugar. Logo a gente entende que aqui a casa nunca vai ser perfeita. A casa perfeita é lá.
lá vai ser tudo perfeito. Mas enquanto estivermos aqui, é tempo de ajuste, de organização, é tempo de ir colocando pontos nos is. E eu tenho certeza que neste ano de 2020, o Deus que gosta de causar um rebuliço, Ele está chegando para arrumar a casa do jeito dele. Eu sei que tudo não vai ser colocado no lugar, mas muitas coisas vai ser colocada no lugar. Quando ele mostra a Ezequiel lá no vale, um vale de soldados, nós vamos perceber que existe ali um exército de soldados que batalharam, que lutaram, que desbravaram vitórias. Mas naquele momento, daquela visão, é um vale de ossos despedaçado, de um exército inexistente, esquecido na história, e que já não existe, e que simboliza a nação, a igreja, o povo de Deus, destroçado, desmantelado, jogado e espalhado. Mas o profeta diz: eu ouvi um ruído. Tem alguém ouvindo o ruído? Por amor de Deus, não diga que não está, porque está tão alto o ruído, aleluia, que as UTIs estão cheias. O ruído está grande sobre a terra, aleluia. E para que um ruído? E o profeta disse: eu ouvi um ruído, e daqui a pouco eu vi um rebuliço, e ele me disse: profetiza. E onde tinha cabeça foram se juntando, e foi juntando cabeça, braço, perna, e os membros foi se encaixando, e os membros foi se achando, e os membros foi se encontrando, porque era preciso uma organização, aleluia. Não se juntou cabeça com corpo errado, porque na voz do Todo-Poderoso o quebra-cabeça se encaixa certinho, sem nenhuma possibilidade de dar errado. Aleluia. Ele sabe soprar, e o ruído está acontecendo, aleluia. E nesse ruído tem um rebuliço tremendo, e vai se encaixando. Só que Deus não causa o rebuliço, nem muito menos esse ruído, para que Ele nos encontre, porque Ele sabe exatamente onde nós estamos. Ele provoca essa situação para que nós possamos nos encontrarmos. Diante de um sistema em que estamos vivendo, onde as coisas mudam dentro de minuto, o que era bom deixa de ser, o que era novo passa a ser velho, tudo é muito volátil, as amizades, as questões. Então neste mundo nós quase estamos perdidos, e para nos encontrarmos, Ele sabe tratar, trabalhar, Ele sabe tecer a história, para que possamos de fato saber quem somos. Quando Ele soprou lá com um vento muito forte, onde Jonas estava, Deus sabia onde Jonas estava. Quem não sabia onde estava era Jonas, que até a sua própria identidade ele precisa rever. Mas papai sabe agitar as coisas, sabe jogar o vento, sabe jogar o mar, sabe açoitar o navio, aleluia. O veneno impregna de uma tal forma que Jonas, no meio da tempestade, consegue dormir, e dormir pesado, e parece que nada lhe incomoda. Mas acontece que a incomodação que incomoda as pessoas vai falar com Jonas e vai perguntar para ele: quem é você? O que é que você faz dormindo em uma tempestade como essa? Você não está vendo que o mundo está perecendo? Você tem alguma informação sobre isso que está acontecendo? Aleluia. Ou você acorda, ou você acorda. Ou você desperta, ou você desperta. Quem é você? E Jonas agora ele diz: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que manda nos céus e na terra. E eu conheço a história desse rebuliço que está aqui. Eu sou a causa disso aqui, porque eu sou profeta e eu não posso ficar calado. Eu sou arauto de Deus, e neste mundo de desafio de pregar um evangelho cristocêntrico, com muito mais dificuldade do que em todos os tempos, eu estou calado, mas eu preciso gritar.
que evangelho não é chave, que evangelho não é banalizado em tome bênção, que evangelho não é este evangelho barato que estão gritando nos púlpitos da nossa igreja. E enquanto eu escuto as zoadas promovendo atores de palco, eu tenho me encontrado calado. E o meu Deus tem se proposto para agitar a terra. Aleluia. Porque a igreja tem dono. Porque a igreja tem um noivo que se preocupa com a organização. Aleluia. E ele começa a soprar e vai ter que se juntar. Vai se chegar onde tiver braço, onde tiver perna, açoitada por tudo que tiver, por um sistema que maqueia e que leva a fazer igual ao que todo mundo faz. Você não precisa fazer nada para agradar ninguém. Nem precisamos seguir a moda ditada por um evangelho que joga banco, que derruba crente dentro da igreja, que já precisa de lençol para cobrir pessoas vergonhosamente, que cai em busca de um poder falsificado. Que poder é este? Só cai aqui se estiver endemoniado, porque a palavra que eu prego levanta. A palavra que pregamos levanta. E temos visto isso, participado, aplaudidos e até ido atrás ver. Porque entendemos que é poder. Será que aqui o poder de Deus não está? Para que precise sair daqui para ir ali, porque a irmã fulano dá benção, da casa, dá carro quando ela não tem nem para ela. O que Jesus não pode fazer por mim aqui, aleluia, que eu preciso ir na casa de Bio, de Mané, de João, que lá ele resolve. Que Jesus é esse que não resolve a minha oração na cama, no meu pé da minha cama, mas ele resolve se eu for lá. Então Epáfras disse a Paulo: me ajude a salvar o meu povo, me ajude a salvar a igreja. É grande, tem uma multidão tremenda, mas eu preciso que eles estejam caminhando certo. E Paulo vai escrever dizendo assim: foi ele que quebrou os grilhões, é ele o dono da sua alma, é ele o responsável pela sua vida, ele tem responsabilidade pela tua vitória. Se você estiver aqui, você não é diácono, você não é presbítero, se você não é evangelista, se você não é pastor, se você não é dirigente de círculo de oração ou qualquer outro cargo, aleluia, eu quero te dizer que se Deus quer que você alcance isso, não tem ninguém que impeça. Se não aconteceu é porque Deus não quis. E se Deus não quer, te interessa esse cargo? Porque se Deus quiser, ninguém vai impedir. E se Deus não quiser, vale a pena assumir alguma coisa que Deus não quer? Deus querendo já é difícil. Deus querendo dói. Tem um preço altíssimo. E sem Ele aprovar, vai entrar nessa sozinho? Entra não. Fica na posição que foi chamado. Não briga por nada que Ele não estendeu. Aleluia. Aceita a chamada de Deus para entender que é servo dele. Isto é suficiente. A graça, o amor, a caminhada, pregar esta palavra, livrar os que estão descendo para a matança. Estamos vivendo em dias de dificuldade para falar, para pregar, para anunciar Cristo. Evangelho que não passa pela cruz não é evangelho. Mas não é evangelho que se gostem de ouvir. Não é aplaudido. Você nunca vai ser pregador renomado, não vai estar nos outdoors da cidade, porque esse não é o evangelho que causa fama. Para ser famoso o evangelho é outro, mas o evangelho da cruz é evangelho de lágrimas, é evangelho de luta com o inferno. E precisamos entender que o dono desta obra, ele está preocupado com a sua casa. Ele não nos trouxe simplesmente para encher banco, mas hoje é uma tarde de reunião,
onde o Senhor nos convoca, aleluia, para tratar conosco, que não podemos ficar calados. O Senhor conta com você, profeta. Eu não sei se você olha e não acredita no seu potencial, mas eu quero lhe dizer que você é resposta de Deus para essa geração enferma, para essa geração que não entende a graça de Jesus neste mundo. Aleluia. Uma graça que salva, uma graça que liberta. E servi-lo é gratificante. E servi-lo é sentir amor profundo e estar vivo simplesmente para adorar. O que é viver? Viver é poder proclamar que Cristo, Ele é real, que Cristo, Ele é libertador. Aleluia. Que Cristo, Ele é transformador. Aleluia. E a gente percebe nas páginas da Bíblia Sagrada, começando do início até os últimos versículos, que a Bíblia marcha em um ritmo de libertação, libertando de escravidão e dando livre curso para o povo caminhar para uma pátria, para um reino, para a glória, para um relacionamento com Cristo. É libertação do Egito para uma caminhada lado a lado. É libertação da Babilônia, de uma escravidão de 70 anos, para erguer uma casa nova, para estruturar de novo, aleluia, o templo de adorar a Deus. O propósito é sempre o mesmo e nunca mudou nem vai mudar. O propósito de Deus é libertar as vidas para proclamar o seu nome, erguer a sua adoração e levantar o templo para Ele. Aleluia. Não falo do templo casa de alvenaria, mas desta casa para adorá-lo. Aleluia. Quando o povo volta do exílio, chora, porque a casa já não era coberta de ouro, como nos dias de Salomão, e ficam muito tristes, os mais velhos, e aquilo vai abater a alma. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele vai usar Ageu, Zacarias e Malaquias, são os 3 profetas pós-exílicos, que voltaram, ou seja, que profetizaram, depois que o povo voltou do exílio. E este profeta, ele vai chegar no meio do povo, o povo chorando, porque o templo é mais simples, e ele vai dizer: a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira, porque o ouro é meu e a prata também é minha. A glória não está no luxo do templo, dos bancos, da arquibancada. A minha glória vai ser maior, porque vai ser nesse templo de barro. Aleluia. Esse templo vai ser derrubado, mas se você subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, se eu me agradar da casa, manifestarei a minha glória dentro da casa. E qual é o segredo para a manifestação da glória? Que Ele se agrade da casa, que tenha madeira boa, aleluia, madeira que possa se ir buscar lá no Monte Moriá, nas cordilheiras do Líbano. Era exatamente onde Ageu mandava subir para trazer a madeira. Você entende? Qualquer madeira não. Qualquer madeira não. De qualquer jeito não. Porque de qualquer jeito você pode até fazer um castelo, um palácio, só não é para Ele. Para Ele é diferente. Aleluia. Para Ele pode não ter o mesmo resplendor, mas quando a gente vai lá em cima no monte, pega madeira para edificar a casa, e Ele se agrada da casa, Ele habita nela, Ele mora nela, e a glória dEle vai estar presente. Porque quando Moisés disse assim: mostra-me a tua glória, o Pai falou: aleluia, eu vou fazer passar a minha glória. Se você ficar na fenda da rocha, você vê a minha glória. Na fenda da rocha. Você entende? A fenda da rocha, a rocha é Cristo.
e a fenda é as feridas dele. E para ver a glória de Deus só na cruz, não tem outro lugar. Não é na casa de Mané, nem de Bio, nem de ninguém. É na fenda da rocha, onde está a glória de Deus. É por isso que João diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Que evangelho é este que tira Jesus de cena? Que evangelho é esse que não fala da cruz? Que evangelho é este que adivinha a vida dos outros? Aleluia. Não somos mais escravos, somos livres para invadir o campo de batalha e não ter medo das ciladas do inimigo. É tempo de arrumar a casa. Aleluia. Bendito é Deus. Porque o rebuliço está grande e vai piorar. E a igreja não precisa estar preocupada, porque por piores que sejam as situações, seja o que for que 2021 nos reserve, nada ultrapassa o nome de Jesus. Ele é poderoso para guardar, para esconder, para livrar, no meio de qualquer tipo de guerra. Aleluia. E enquanto isto Ele vai protegendo a igreja. Nunca foi diferente. Nunca foi. Já teve um louco chamado Nero matando e destruindo. Já teve Domiciano mandando para as arenas, para a ilha de Pátimo. Já teve um bocado de cão circulando na terra. E a igreja está aqui de pé, vivendo, vencendo e adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. O que tiver que acontecer, acontece. Mas o Senhor está no meio do combate, está no meio da peleja. Não estamos sozinhos. Temos um Deus poderoso conosco. Ele é o nosso dono. Ele pagou o preço pela nossa vida. Aleluia. Bendito é dele. Nós somos dele. Eu sou do meu amado. Aleluia. Aleluia. Sofia Miller é uma missionária que evangelizou a Amazonas, 2 aldeias quase sozinha. E quando ela foi entrevistada, sempre entrevistam-se missionário e pergunta assim: como foi sua chamada? Como foi que se deu sua chamada? Você entendeu que estava sendo convocada para missões? Ela disse: nunca aconteceu. Eu nunca fui chamada. Nunca aconteceu. Eu li uma ordem e obedeci. Eu li uma ordem e obedeci. Está esperando o que para confirmar? Que você precisa pregar, que você precisa deixar de ser covarde, que o navio está balançando, que você precisa entender quem você é. Você acha que Deus está lhe procurando? Deus sabe onde você está, sabe como estamos. É tarde de nos encontrarmos e saber que Deus conta conosco nesses dias difíceis, em dias de guerra, em dias complicados, em dias de descrença. Nunca se houve tanto esfriamento, nunca se falou tanto em Jesus sem crer nele. Nunca vivemos tanto um ateísmo ambulante, que se prega dele, mas não se crê nele. Aleluia. Se fala no nome dele, mas não se acredita. Se ora para Jesus curar, mas não acredita que ele cura a si próprio. Aleluia. É falar sem viver. Era a preocupação de Epáfras, era que esta igreja estivesse firmada. Não precisamos entrar nesse pós-modernismo que tem arrancado uma igreja antiga. Sabe qual é o problema? É porque quando eu olho para a igreja, eu digo assim: a igreja está muito diferente da igreja do passado. A igreja não tem mais amor, a igreja não tem poder, a igreja já não ora, a igreja não evangeliza, a igreja não faz. E eu vou colocando e dizendo que a igreja não faz N coisas e que é responsável pela situação atual. Só que a igreja sou eu. E quando a igreja não tem amor, quem não tem amor sou eu. Porque a primeira coisa que eu preciso consertar é a minha vida, e é a única que eu posso consertar.
Se a igreja não tem amor, este amor falta em mim. Se a igreja não ajuda, eu não levanto uma pena para ajudar ninguém. Se a igreja falta alguma coisa, falta em mim. Porque se eu fizer, a igreja está completa. Porque eu sou a igreja que preciso me mexer. Eu preciso agir. Eu preciso olhar para mim. Aleluia. Você quer ver que isso é verdade? Se eu dobrar os joelhos hoje de madrugada e eu amanhecer o dia orando, eu não vou me preocupar que a igreja não ora. Eu vou entender que a igreja está de joelho. Aleluia. Se eu ler a Bíblia, tirar uma madrugada e começar a ler, eu não vou me preocupar que a igreja não está lendo a Bíblia. Eu vou entender que a igreja está se alimentando da palavra. Aleluia. Eu preciso me ajudar. Eu preciso me chegar. Eu preciso deixar de olhar. Aleluia. O que alguém não está fazendo. Porque se eu me ajudar, eu vou ter condição de ajudar. Se eu me curar, eu vou ter condição de curar. Se eu me tratar, eu vou ter condição de tratar quem precisa ser tratado. É tarde de encontro. É tarde de renovo. É tarde de refrigério. É tarde de tratamento. Aleluia. Labrachória daia. Labrachória daia. Dabracanasturigimitia labrachória. Labrachadaia daia. Dabacanastaregimitia labrachória daia. Da baixaia daia. Vamos se jogar no mar que essa tempestade vai se acalmar. Vamos se jogar no mar que essa tempestade ela vai parar em nome de Jesus. Aleluia. A culpa é nossa, a culpa é minha. Aleluia. Vamos se jogar no mar e a tempestade vai parar. Aleluia. Nós cremos que tem cura, tem jeito. É hora de se lançar neste mar bravio. E Deus vai dar jeito a esta causa e a esta situação. Aleluia. É pleno final de ano. Aleluia. Aleluia. Irmãos, terminar este ano e começar 2021. Está uma peleja grande, nunca se viu coisa tão difícil, mas vamos colocar o propósito de começar diferente, começar organizando, começar organizado, jogar o que deve ser jogado fora, tirar o que precisa ser tirado, aleluia, mudar para servi-lo de verdade, como cristão que precisamos ser, aleluia, deixar de tentar impressionar pessoas. Quem botou isso na cabeça da gente? O erro é nosso, irmão, todos nós marchamos do mesmo jeito. A gente quer impressionar. Até quando nos chama para fazer uma oração, a gente parece que esquece que a oração é para Ele. E a gente tenta impressionar ouvidos. Aleluia. Mas eu aprendo com o missionário George Miller, que levantou muitos orfanatos. Muito mais de 10 mil crianças passaram pelos orfanatos. E ele, quando Deus colocou ele naquela tarefa, ele disse que nunca contaria necessidade a ninguém, porque acreditava que Deus era responsável por aquela obra. E uma noite tinha muitas crianças no orfanato. Chegaram para ele e disseram: amanhã não tem nem pão nem leite para as crianças. E ele orou assim: Pai, eu estou muito cansado, com muito sono, mas amanhã não tem nem pão nem leite, amém. Como eu preciso ser crente, como eu preciso melhorar. Às vezes eu penso que para chamar a atenção dele, eu tenho que chamar a atenção dos outros, e não é por aí. Ainda que todos reprovem, se ele aprovar, é o que interessa. Vamos ser só para ele. E no outro dia de manhã, uma caravana passava por ali, e quebraram-se as rodas daquela caravana que levava alimento para um lugar muito perto. Tentaram consertar as rodas e conseguiram. Andaram um pouquinho e quebrou as rodas dianteiras.
E parando, perceberam que se fosse gastar tempo para consertar, o sol quente ia estragar o leite. E resolveram então, vamos doar. Quando olharam, estavam de frente de onde? De um orfanato. E bateram e perguntaram assim: vocês querem aproveitar esse pão e esse leite? Botaram o pão e o leite para dentro. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, George Billy acordou e passou pela frente do refeitório. O que é que ele vê? Todas as crianças bonitinhas, sentadinhas, comendo pão e bebendo leite. Porque papai tem leite, papai tem pão, papai sabe onde tem. Ele manda, aleluia. Ele conhece o oculto, ele conhece o escondido, ele sabe o que você precisa, ele conhece a sua vida, ele conhece a sua história, ele sabe organizar as coisas, ele sabe arrumar o que está desarrumado, ele sabe colocar no lugar o que precisa ser colocado. É só dizer para ele. Aleluia. É só contar para ele. E ele escuta bem bonitinho. E no outro dia estava suprido todas as necessidades. Porque foi ele que nos amou, que nos resgatou. Irmãos, não existe ninguém, nem Aurélio, nem nenhum outro dicionário, que possa descrever este amor. Mas eu só sei que mesmo sabendo que eu posso deixá-lo, que eu posso desistir, que eu posso me arrepender de estar aqui, ele pagou o preço da sua própria vida para gritar ao mundo que ele nos ama. Ele investiu, e este amor é suficiente para a gente largar tudo e estar aqui. Você entende que não é por conta de pastor, não é normas de igreja, não é dogmas que nos faz rejeitar o pecado e o mundo. É o amor dele que nos constrange a ser melhor. Aleluia. Não é pastor que manda a gente trocar de roupa, não é pastor que manda a gente mudar a linguagem, o vocabulário. É porque ele disse que outrora a gente era lá daquele governo, daquele país onde o pecado reina, onde o palavrão era comum, mas ele transportou. Quando a gente vai para outro país, a gente não está preocupado em ensinar a nossa língua, a nossa cultura. A gente aprende a língua de lá, é de lá. A gente aprende, se adapta à cultura, ao país onde a gente chega. Ele nos transportou para o reino de quem? Do seu filho Jesus. Aqui, no reino do seu filho, sensualidade não serve. Linguagem torpe não cabe. Mas era força de linguagem, aqui não vale. Tem que purificar. Não precisa ninguém mandar. A gente foi transportado, a gente foi mudado. As algemas se quebraram. Eu já não sou preso, porque o escravo, ele é um objeto. Ele não faz o que quer. Ele é usado para ser procriação, para ser material de serviço. Mas agora Satanás, a gente não vê as coisas, fica calado. Agora a gente parte para a guerra e vai dizer para ele que esse território tem dono, que este lugar foi comprado pelo sangue de Jesus, que aqui tem a palavra de Deus que manda, que comanda, que liberta, que transforma. Aleluia. Instrumento de Deus, profeta de Deus, amarrado, calado, ludibriado, envenenado. Mas tem farinha aqui para botar na panela. Aleluia. Para dizer que é dia de arrumar a casa, de organizar as coisas. E papai vai chegar de um jeito maravilhoso. E a igreja vai ver como ele vai chegar na terra, aleluia, para arrumar a sua casa. Que ele continua derrubando Eli da cadeira, quebrando o pescoço. Coisas que a gente nem consegue entender. Mas quando Samuel disse a Eli: ele está vindo aí para resolver as continhas com você. Você é sacerdote, mas você é conveniente com os erros de seus filhos, e papai não gosta disso não. Ele tem te dado tempo, tem falado,
e você nem aí, só se balançando nessa cadeira, ele vai chegar, vai continuar a permitir seus filhos roubar, se prostituir, e você calado. Aleluia. Aí chega a notícia: a glória de Deus foi tomada, e acabou, foi-se a glória de Israel. Aleluia. E parecia que era só uma batalha, mas é naquele dia que Ofni e Finéias é morto, e Eli, ao saber da mensagem, cai da cadeira e quebra o pescoço. O dono da casa chega para arrumar. Quando a Bíblia dizia que Ofni e Finéias eram sacerdotes do Senhor, que estavam no púlpito a entregar ofertas, mas eram filhos de Belial. E o tempo passa e alguém sabe, olha e diz: e daí, ninguém tem prova? O dono da casa chega para resolver. Ele mata e nem, não vai preso. Nem preso vai. Aleluia. Tudo não é processo? Manda um processo para quem matou Eli, matou Ofni, matou Finéias. Manda um processo para ele. Aleluia. Que ele continue arrumando a casa e colocando as coisas no lugar. É tempo de se chegar e entender que é tempo, aleluia, de servir a ele com inteireza de coração. Aleluia. É tempo de entender quem somos. Nós somos libertos e não escravos. Nós estamos vivos, nós estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo, para prestar a nossa vida a ele, e não podemos ser coniventes. Primeiro Romanos fala de toda devassidão e depravação do mundo, e ainda diz mais, que peca quem pratica e quem é conveniente com o erro. Quem não denuncia o pecado, peca junto. É melhor falar. Aleluia. É melhor declarar que o camarada está em pecado. Quer ficar, fique. Mas que eu vou livrar a minha alma, vou. Aleluia. Vou livrar a minha alma anunciando aquilo que a palavra nos manda. E o Senhor Deus, Ele é bom. Ele é uma fortaleza na angústia e conhece os que confiam nele. Bendito é Deus. Que Ele nos ajude. Deus, Ele tem dons espirituais para a sua igreja. Aleluia. Parece que pregar em dons espirituais já não é mais tão atraente. É uma coisa que ficou passando, ultrapassado. Mas nós temos que levar a sério que não podemos mais aceitar este evangelho que brinca com a igreja. Não podemos. E Deus convoca os profetas que estão aqui presentes para entrar em 2021 com muita coragem. Aleluia. De rasgar arame farpado no peito. Sabe o que é que eu estou te dizendo? Perseguição contra a igreja. Mas a igreja não se cala, a igreja continua. Então te alimenta neste dia. Te alimenta de verdade com esta palavra. Te prepare para tudo quanto possa estar chegando. E não fique iludindo a sua mente que isso aqui é novela ou filme que termina em contos de fada. Não, começamos agora e vamos terminar arrebatado na glória. Aí sim começa, aleluia, os dias de bonança. Mas aqui o caldo vai engrossar, aleluia. Mas a noiva, ela se alegra. A noiva não está preocupada, a noiva está alegre porque ela está vendo, aleluia, sinais da vinda dele. Ele está chegando, aleluia. Ele está se aproximando. Bendito é Deus, para arrebatar a sua igreja. E nós estamos prestes a sair daqui, a ir embora, a ir morar com ele, onde tudo isso aqui vai ficar, tudo isso aqui vai passar. Mas o Senhor, Ele vai nos levar para sentar na mesa com Ele e poder contemplar todos os vitoriosos. Que nesta tarde o Senhor possa nos dar graça, nos dar força, nos dar seriedade nesta nova caminhada, nessa nova empleitada de mais um ano que começa, e prosseguir nesta marcha, adorando o Senhor da glória e vencendo cada desafio. A preocupação de Epáfras era que a igreja soubesse de fato onde é a sua estrutura, onde é o seu alicerce, onde é a sua base, e não se iludir com tudo que é efêmero, com tudo que faz mágica. Porque a Bíblia já dizia que muitos naqueles dias vão fazer sinais,
prodígios, que se for possível fora, enganaria até os escolhidos. Então se levantaram placas e placas, levantando, fazendo, acontecendo, existindo prodígios, levantando paralítico, cego vendo. Prestem bem atenção, olhem unicamente para a palavra. E a Bíblia diz: se alguém disser que Jesus está ali, não vá não. Porque no dia que ele se manifestar, todo olho da terra o verá. Você não precisa ir a lugar nenhum para ver ele. Aleluia. Quando ele quer falar com a gente, ele vê onde a gente está. Aleluia. Ele fala no trovão, mas ele fala na brisa. Aleluia. Estamos mal acostumados com uma tempestade. Eu fui pregar em uma certa igreja e fiquei muito triste no meio da pregação, quando há poucos minutos as pessoas se levantaram no teor da mensagem e começaram a vir para frente. Mas com mais alguns minutos já tinha um círculo de pessoas com os lençóis brancos atrás das pessoas. Isto vai virando uma mania, um costume perverso, esperando as pessoas caírem para cobrir com os lençóis e não aparecer as partes das... Mas cobria homem, cobria mulher, cobria todo mundo. Onde foi que se viu isso? Isso é antibíblico. Isso não está na Bíblia Sagrada. Não tem aqui. Então a Bíblia diz: se aparecer um anjo de luz vos contando outro evangelho que não é esse, tenha por anátema. Pode ser na casa de quem for. Se não estiver relacionado com a Bíblia Sagrada, é diabólico, é maldito e é pecado. Não sei se você aplaude, se você gosta ou se você aprova. Só que na Bíblia não está escrito isso. Então eu reprovo em nome de Jesus. Eu declaro que está destruído, porque esta palavra é uma palavra para levantar, para estruturar. Se alguém chegou fraco, desanimado, com medo, chegou aqui frustrado, eu quero te dizer que esta palavra tem graça, ela tem força, ela tem ânimo, ela tem coragem, ela tem graça, porque nele há graça para você, a força para você, a coragem para você, não para lhe derrubar, mas para lhe colocar de pé, para que você prossiga, continue e avance, porque a palavra de Deus é vida, é alimento, é graça para permanecer nele. Nele há tudo o que nós precisamos. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe a prosseguir em dias tão difíceis. O Senhor é bom e Ele está voltando para nos levar. Amém. Glória a Jesus.